Bom dia, queridos. Hoje, 17 de abril de 2020, vamos à nossa meditação em Salmos, queria ler Salmos 51. A regente de coro, Salmo de Davi, quando o profeta Natã confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Batseba. 51, versículo 1 diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus é minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exultando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te alegrarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esse salmo é rico demais, é lindo demais. Tentarei ser breve nas coisas que ele tem para nos ensinar. Então o salmo começa, o momento de Davi aqui foi o momento quando ele foi confrontado por Natã com relação ao seu pecado com Batseba. Então, eu não vou entrar nesse texto agora, senão vai ficar muito extenso. Mas, em função daquele erro, o profeta Natã confrontou Davi e, convicto, da sua miséria, do seu pecado, tomando consciência daquele mal que ele havia cometido, uma vez que foi confrontado. E aqui não está no texto explícito, mas está implícito a importância de alguém de referência, de alguém de confiança para chegar para a gente e confrontar-nos. A confrontação não é o mal. A gente vive numa sociedade hedonista que ela não gosta de ser confrontada. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de que alguém chegue e fale: olha, você errou, isso que você fez não estava certo. Nós somos mestres em nos desculparmos e nós não gostamos de ser confrontados de forma nenhuma. Só que esse salmo ele só foi escrito porque Davi ele tinha um homem que amava ele, que amava Deus, e que amava tanto Davi e amava tanto a Deus que ele teve a coragem, ele teve amor de chegar para Davi e confrontar. Falei: olha, você fez isso é errado, se conserta. Esse é o papel da palavra de Deus. Esse é o papel de todo homem de Deus, de todo amigo verdadeiro. Confrontar-nos quando nós estivermos
entranhados de mentira, de erro e de pecado, o verdadeiro amigo ele vai chegar e falar: olha, você está errado, cara. Se conserta. Esse salmo só foi escrito porque tinha um profeta que amava Deus e amava Davi. Então, ao ser confrontado, Davi escreve esse salmo. Ele começa com toda a nossa oração deveria começar. Tem piedade de mim, ó Deus. Essa nossa oração, todas as nossas orações deveriam começar assim, pedindo misericórdia de Deus. Conforme a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me da minha culpa e purifica do meu pecado. Somente Cristo pode fazer isso pela gente. E aqui nós vamos ver toda a Trindade mostrando toda a sua beleza no processo de salvação. E no versículo 3 é muito interessante. No versículo 3 e 4 ele fala: no meu íntimo reconheço o meu pecado. Então o pecado, ele fala aqui, ele é sempre o horror. Ele não é algo que, sabe, que você lembra como se fosse nada. Não. Há um reconhecimento do pecado, do erro. E mais do que isso, o pecado é algo que traz horror. A possibilidade do erro é algo que para o cristão verdadeiro, ele é horrível. É isso que ele fala aqui. E no versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprova. É interessante isso aqui, porque ele pecou contra um monte de gente. Ele pecou contra Batseba, ele pecou contra o marido, que é da Batseba, ele pecou contra o próprio povo. Mas é interessante observar que ele fala que a transgressão principal contra ti somente. No final das contas, todo pecado que a gente comete é um pecado contra Deus. A definição de pecado é essa. Muito se diz hoje que você pode viver a sua vida, né, e fazer o bem ao próximo, como se o nosso relacionamento fosse tão somente com o próximo, né? A questão aqui é horizontal. Então, se você não faz nada mal para ninguém, então se você está resolvido com o próximo, tá tudo certo. Só que a preocupação de Davi, ela não passava, né? Era muito além dessa aqui. Ele sabia a quem deveria prestar contas. Então, sim, existe um acerto de contas com o nosso próximo, mas muito mais, e primeiro e acima de tudo, é o nosso acerto de contas com Deus. Então, a convicção dele é que, em última instância, todo pecado é um pecado cometido contra Deus. Ele continua, né, que a sua justiça, né, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Isso aqui é muito legal. Que ele confia na justiça de Deus. E ele sabe que a condenação de Deus é justa, né? Muitas pessoas fogem da verdade da palavra porque dizem que não é para isso tudo, é um Deus maldoso, é um Deus que condena as pessoas, e tentam se excusar e se esquivar da justa condenação de Deus. E Davi fala que Deus, o Senhor é justo, e ao estabelecer a sua sentença você está correto. E continua: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Isso aqui é um dos pilares da fé cristã. Ninguém nasce bom, ninguém nasce puro, limpo e a sociedade corrompe, não. A própria Bíblia ensina, e esse aqui é um texto que traz isso à tona, que nós nascemos do pecado. Sou pecador desde o meu nascimento. Você não precisa ensinar o mal para a criança. Você não precisa ensinar a criança a ser egoísta, você não precisa ensinar a criança a fazer pirraça, ela faz. Por quê? Porque o mal está lá. É o pecado que contaminou a humanidade. Sim, desde o nascimento. Então a gente vê aqui, né, até o versículo 5, que eu sou pecador, eu fiz o que era mal, eu fiz o que era errado, transgredi contra o Senhor, não apenas isso, eu sou pecador desde que nasci. Versículo 6, olha que beleza. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministra sabedoria. Mesmo a gente sendo tudo isso aqui que foi dito, pecador, fazer o mal, fazer o que é indevido, fazer todo o mal que é possível desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe. Deus é aquele que deseja estabelecer a verdade no nosso coração. Isso é graça, queridos.
porque tudo que Deus precisava fazer era tão somente condenar. Mas não, o que Ele deseja, o que Ele quer, é estabelecer a verdade no seu interior e ministrar sabedoria no seu e no meu coração. Ele continua: purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Versículo 8: faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades, ó Deus meu. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui, conforme eu falei, a maravilhosa trindade revelada, né, com o início do pedido de misericórdia a Deus, e falando sobre a salvação e sobre ser purificado, que essa purificação ela vem em Cristo, e sobre a presença do Espírito, que é aquele que nos traz esperança, não é isso? Não me afaste da tua presença e nem tire de mim o teu Santo Espírito. Aqui é legal, no versículo 10, ele traz na oração o poder criador e o poder renovador de Deus. Deus é aquele que criou o universo. E esse mesmo Deus é aquele que pede: cria em mim um coração puro e renova o espírito. É legal isso, né? Porque o espírito ele é algo que ele é renovável, a alma ela é eterna. Mas o coração puro ele precisa ser criado, porque a gente nasce com um coração mau. Isso aqui é interessante. De novo, combatendo uma ideia secular de que o homem é bom, de que a sociedade que corrompe, a pessoa tem um coração bom. Afinal, não. Ninguém tem um coração bom. Quem cria um coração puro é Deus. E eu acho interessante no versículo 10, olha que ele começa o versículo: ó Deus meu. Não é um Deus impessoal, não é um Deus alheio, não é um Deus distante, é um Deus que é meu, Ele é meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é meu amigo. A pessoalidade de Deus é algo maravilhoso e o cristianismo é essa religião que inaugurou isso, do Deus pessoal. Em muitas outras religiões e seitas, o Deus é algo inatingível, Ele é impessoal, você não se relaciona com Ele. O Deus cristão é um Deus que se relaciona conosco a tal forma de se identificar como nosso Pai. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então o salmista ele pede aqui não apenas a renovação da alegria, mas ele pede a que seja sustentado por um espírito disposto a obedecer. Então o que ele pede é o que? É coerência. E é o que muitos de nós desejamos na nossa caminhada cristã, não é isso? Constância. Coerência na nossa caminhada. Muitas vezes a gente vive de altos e baixos, uma hora tá bem, tá crente, e outra hora tá mal, sabe? A gente vive nessa montanha russa espiritual. E o que ele pede aqui é coerência. O que ele pede é uma sustentação para que mantenha-se no modo que seja mais constante. Como que isso é feito? Somente sendo sustentado por um espírito disposto a obedecer. Então o que acontece uma vez que a gente recebe, né, restituído pela alegria da salvação e é sustentado por um espírito disposto a obedecer? Versículo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Só tem uma forma de a gente ensinar, né? Nosso papel é anunciar o bendito evangelho, mas o ensino ele vai muito além de preposições corretas, né? Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer um monte de palavras teologicamente coerentes, mas o ensino, quando ele é verdadeiro, ele antes de que o ensino venha a ser executado, essa verdade, a alegria da salvação e a obediência, né? O espírito disposto a obedecer a ele vem, ele está presente. Por isso que a preposição do versículo 13 é então ensinarei. Para ensinar os caminhos aos transgressores, primeiro a alegria da salvação tem que estar presente no nosso coração. E nós temos que estar sendo sustentados por um espírito disposto a obedecer. Versículo 15, ele entra dizendo: ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Então aqui uma advertência interessante. Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o seu louvor. Então acho que
Tem duas coisas interessantes aqui. Uma delas é que acho que a gente não deveria falar muitas coisas, a não ser que Deus tenha dado as palavras para os nossos lábios. Nós falamos muitas coisas e a grande maioria delas não foram palavras que foram colocadas lá pelo nosso Senhor. E a segunda coisa é que se Deus colocou algo na sua boca, aí você deve proclamar. Se Ele te deu palavras, é obrigação falar. Então, consegue entender isso? Então, se Deus não deu palavras, é melhor que o silêncio permaneça. Mas se Ele deu a palavra, é mandatório que nós proclamemos. E essa palavra ela vai vir para quê? Para louvor próprio. Essa palavra vai vir para quê? Para defender uma ideologia política? Não, a palavra que sai dos nossos lábios é para um propósito. O próprio versículo conclui. Para proclamar o teu louvor. Palavras corretas, palavras que foram colocadas em nossos lábios por Deus, elas vão produzir uma coisa. Não é convicção política, não é louvor próprio, é louvor a Deus. Versículo 16, ele diz, não te deleites em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. É muito interessante isso, nós falamos ontem sobre a mecânica da religião sacerdotal de Israel nesse período, que exigia sacrifício. E o sacrifício ele foi necessário, Cristo cumpriu cabalmente esse sacrifício na cruz. E é curioso isso porque ele salmista já sabia, ele falava, o Senhor não se deleita em sacrifício, não é em matar o bode que o Senhor deseja, porque se fosse assim, eu teria feito. É um confronto com uma religião legalista, sabe? Tipo, foi confrontado com o pecado, não, beleza, eu vou ali, vou matar um animal, vou matar um cordeiro, tá tudo certo. Davi não estava preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso, com uma religião mecânica, uma religião vazia. Não é frequência ao culto que Deus deseja. Não é que se dê somente o dízimo. Não é que a gente simplesmente pegue ali a Bíblia e siga, uma rotina de leitura anual da Bíblia de forma mecânica e vazia. Não é isso que Deus deseja. Versículo 17 diz, o verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é um coração contrito, e um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Eu queria encerrar aqui, já está com o tempo avançado. E eu queria ser curto, no máximo 10 minutos, mas esse salmo é precioso demais. Então vamos concluir. Querido Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, o Senhor deseja estabelecer a verdade no nosso interior. E no nosso coração, o Senhor ministra a sabedoria. A nossa oração não pode ser outra, Deus, senão a oração do salmista. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não afaste de nós a tua presença. Restitui em nós a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito disposto a te obedecer. Fica conosco, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.